Um dos assuntos abordados na porção dessa semana é o ano sabático e também o ano jubileu. E ao falar disso, a Torá faz uma promessa do que vai acontecer quando as pessoas cumprirem direitinho esses dois conceitos. A gente vai ver qual é essa promessa, qual é o significado dela do ponto de vista da Kabbalah. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bom, vamos começar entendendo resumidamente o que é o ano sabático e o ano jubileu. O ano sabático e o ano jubileu são dois períodos de tempo em que eu tinha que deixar a terra descansar. Então, se eu sou um agricultor, se eu tenho um campo, eu não podia plantar nesse período, eu não podia colher, a terra tem que ficar totalmente em repouso. O ano sabático pede que eu faça isso a cada 7 anos, no 7º ano, e o ano de jubileu pede que eu faça isso no 50º ano, ou seja, depois de 7 ciclos sabáticos, 7 vezes 7, o ano 49 descansa por ser sabático e o ano 50 também descansa por ser jubileu. Bom, e aí como eu disse, ao falar disso, a Torá faz uma promessa. Se vocês cumprirem isso, vocês vão morar seguros na terra e com segurança. E a Torá fala exatamente desse jeito, tá? Aquela maneira típica da Torá às vezes de ser redundante. Bom, não só aparece 2 vezes essa promessa, vocês vão morar seguros na terra e com segurança, no comecinho da próxima porção, Bechukotai, aparece uma 3ª vez a mesma coisa. Se vocês seguirem isso, vocês vão morar seguros na terra. Aliás, lembra que Behar e Bechukotai geralmente a gente lê junto, tá? Esse ano a gente não está lendo para caber no calendário. Tem alguns anos em que isso acontece. Bom, e o que vem logo depois disso, tá? Em seguida vem o que a gente fica conhecido como a promessa de paz, ou uma bênção de paz. A Torá diz o seguinte: e quando isso acontecer, eu vou conceder paz. Deus fala, eu vou conceder paz na terra. Bom, vem o Rashi, um dos maiores comentaristas que a gente sempre usa aqui, e ele diz o seguinte: foi muito importante a Torá ter colocado essa promessa aqui e falar que o povo vai ter paz, por quê? Senão podia acontecer o seguinte: o povo entrou na terra de Israel, já tem os seus campos, está produzindo, tem comida, tem bebida, e eles podiam reclamar para Deus, nós temos comida, temos bebida, mas não tem paz. O que me adianta? Todo o resto fica meio inútil se eu não tenho paz. Eu estou morando aqui num lugar cheio de inimigos, que adianta eu ter comida e bebida? Então o Rashi diz, a Torá tem que fazer essa promessa para acalmar o povo, dizendo que eles vão ter paz. E aí aqui a gente aprende, desse comentário do Rashi, que a paz é tão importante como qualquer outra bênção que a gente possa ter na vida. Eu vou arriscar dizer que talvez seja mais importante do que qualquer outra bênção na vida, porque senão, como o povo podia dizer, não adianta muito eu ter outras bênçãos sem paz. Essas outras bênçãos quase que ficam inúteis. Então a paz é extremamente importante. Agora, só para você ter uma ideia de como isso é tão importante no judaísmo, na Kabbalah, eu vou citar 2 exemplos. Existe uma bênção conhecida no judaísmo como uma das bênçãos mais famosas, mais poderosas, chamada bênção sacerdotal, que é feita pelos sacerdotes desde os tempos antigos. Existe uma diferença de costume entre Ashkenazim e Sefaradim. Sefaradim fazem todo dia, se não me engano. Os Ashkenazim fazem uma vez ao ano, ou em eventos especiais. Mas o que essa bênção sacerdotal basicamente diz? Dentre várias coisas, ela acaba pedindo paz. A bênção é os sacerdotes, homens de extrema conexão com Deus, passam paz para frente. Vou dar um outro exemplo, que eu falei, o segundo exemplo. Existe uma parte da oração que se chama Amidah. É a parte principal da oração. A gente fica de pé, com as pernas juntas, em silêncio, e a gente faz 18 bênçãos. Bom, essa Amidah é repetida 3 vezes por dia pelo ritual judaico. Como é que você acaba a Amidah? Pedindo paz. Ou se Shalom Bim Bromaf. Faça paz entre nós. O Yaseh Shalom Aleinu, ele vai fazer a paz entre nós. Muito bem. Então, vamos agora tentar entender um pouquinho, do ponto de vista da Kabbalah, o que é ter paz. Talvez seja um daqueles conceitos que a gente mais fala do que entende, eu quero viver em paz, eu quero ter uma vida de paz, ou precisa paz no Oriente Médio. O que é essa paz? Vamos tentar entender. Vamos começar, claro, pela palavra. A palavra hebraica para paz é shalom, tá? A sua raiz, toda palavra em hebraico tem uma raiz, que eu resumo de 3 letras, shin, lamed, mem, shin, lamed, mem, é também a raiz da palavra, por exemplo, shlemut, tá? O que é shlemut? Eu estar completo, completude, ok? Então, a primeira ideia já que a gente tem disso é que
Para Kabbalah, uma paz verdadeira é a paz que vem junto com um senso de integridade. Na verdade, eu posso dizer que é a própria expressão da integridade, né? E não existe paz sem essa integridade. Então, se eu estou falando em níveis humanos, o que é condição sine qua non para uma pessoa ter paz? Ela tem uma sensação de que ela é um ser completo, shlemut, que ela é um ser todo, que ela é um ser absoluto nesse sentido, de que nada lhe falta. Tá? Ela tem uma sensação de personalidade plena, íntegra, de completude. Quando a pessoa sente que algo está faltando, ela já não consegue ter paz, porque essa falta incomoda. Tá? Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, a paz na visão cabalística se relaciona claramente com o prazer, tá? Com o ter deleite no mundo. É por isso que, se você parar para pensar, o Shabat, que é um dia basicamente de prazer, né? Você tira para fazer coisas prazerosas. Como é que a gente costuma desejar um bom Shabat para as pessoas? Shabat Shalom, né? A gente não fala um Shabat Tov, a gente não usa o adjetivo bom, a gente fala um Shabat de paz. Ou seja, que você consiga aproveitar os prazeres que tem para aproveitar durante o Shabat. Existe também um trechinho interessante no Tanakh, Salmo 38:4, em que o rei Davi diz o seguinte: eu não tenho paz nos meus ossos por causa do meu pecado. Então vamos entender aqui o que ele está dizendo. Num primeiro momento literal, o que significa não ter paz nos meus ossos? Eu não tenho saúde, tá? Eu não tenho integridade, falamos que paz é integridade. Nos meus ossos eu não tenho uma energia de equilíbrio, de harmonia na minha vida biológica, tá? Agora, interessante que ele fala, por que eu não tenho paz? Por causa do pecado. Então aqui a gente já vê também, acho que uma noção até bem clara, que o pecado não deixa eu ter paz. O pecado é aquela coisa que me desconecta da espiritualidade, me desconecta da fonte de Deus, me atormenta. O pecado contradiz a paz, né? Me deixa num estado contrário da paz. Agora, vamos num nível mais profundo, né? O que significa eu não ter paz no meu osso porque eu pequei? Significa também que existe uma relação entre corpo físico e alma. A gente já falou disso, né, nos vídeos aqui do Zohar Diário, da energia semanal. E essa relação também precisa ser de paz. Não dá muito, quer dizer, dá, mas é ruim, né? Para eu ter uma energia apontando numa direção quando se trata de corpo, e eu ter outra energia apontando em outra direção quando se trata de alma. Ou seja, quando a minha alma está pecando, tá, eu também não consigo ter uma energia boa no meu corpo. Por quê? As duas coisas não estão em paz. As duas coisas não trabalham íntegras e unidas. Então, se você entendeu isso, e por outro lado, quando eu tenho uma conexão apropriada entre alma e corpo, a gente chama isso na Kabbalah o quê? Justamente por causa do versículo do Davi. Eu estou com paz nos meus ossos. Eu tenho paz na minha essência, né? Aliás, a palavra osso e essência em hebraico é a mesma, etzem. Então, o que é isso? Eu tenho paz na minha essência. Agora eu tenho uma sensação de satisfação, uma sensação de prazer, porque eu tenho uma harmonia interior. Corpo e alma trabalhando em conjunto e indo na mesma direção. Isso me dá uma sensação de paz. Bom, agora, além desse nível que nós estamos falando, a gente está falando de paz eu comigo mesmo, né, digamos assim, é claro que existe a sensação de paz com os outros, tá? E essa talvez seja uma das mais mencionadas quando a gente fala, por exemplo, como eu disse lá no começo, conflitos do Oriente Médio, né? Agora, essa paz de mim com os outros pouco tem a ver com não brigar, né? Ou, por exemplo, você fala assim, eu quero paz na minha família, então eu não posso brigar com a minha família, não posso gritar, não posso discutir. Não é isso, tá? Isso pode ser interessante, mas não é a falta disso que dá paz. Tá? Se a gente entender o conceito, o que é ter paz com os outros? É eu ter um sentimento de integridade, ou de integração, de união, de completude com os outros. Ou seja, transpondo o meu nível pessoal e chegando a atingir os outros. Então, por exemplo, eu começo a ver que eu e os outros, na verdade, fazemos parte de um mesmo todo. Isso às vezes é um pouco mais fácil na família, justamente porque a gente já tem essa sensação de integração, né? Eu sinto que a família é um núcleo ali integrado. Agora, o interessante é que a gente transcenda isso, que a gente vá da família para o povo, e às vezes também é mais fácil ter no povo. Então, em geral, é mais fácil você falar assim, paz entre o povo judeu, paz entre o povo árabe. Porque eles ali, de certo modo, estão se vendo como uma unidade.
e quando não se vê já começa o problema de paz, né? E num nível maior é eu ter paz com o mundo inteiro. Mesmo quem eu não sinto num primeiro momento parte do meu grupo, da minha unidade. Eu não sinto integrado a ele. Ou seja, uma pessoa que não é da minha família, não é do meu povo, não é da minha cultura, não tem absolutamente nada a ver comigo nesse sentido, mas eu ainda assim sinto paz. Então percebe que eu vou tendo níveis de paz, né? Como se fossem anéis concêntricos que saem de mim e vão se expandindo, abrangendo mais pessoas cada vez que eu evoluo nesse sentido. E vamos indo para os finalmente do vídeo, encerro dizendo que a paz é tão importante que ela é, se não talvez o objetivo mais central, um dos mais centrais, do próprio Messias, né? Por que o Messias é tão esperado no judaísmo? A sua vinda vai fazer o quê? Como eu falei, várias coisas, tem várias promessas que ele vai cumprir. Mas talvez uma das maiores é o Messias traz a paz, né? A grande espera é que o Messias traga a paz para o mundo. Então a gente tem na tradição o Mashiach em hebraico, Messias em português, como uma pessoa que aparece, uma pessoa, uma consciência, não vou aqui entrar em detalhes, mas que ensina o mundo como encontrar a verdadeira paz, né? Então tem aquela famosa profecia, a paz vai ser tão completa que inclusive os animais não vão mais brigar entre si, né? Você vai ter, por exemplo, um cordeiro conseguindo deitar do lado de um tigre, que geralmente o mataria porque é uma presa, né? Presa e predador, não vai ter mais isso. O Messias traz isso para o mundo, né? Então o Messias vai trazer a paz entre alma e corpo, tá? O Messias vai trazer a paz entre os povos, o Messias vai trazer a paz para cada um. Esses vários níveis de paz são todos trazidos ou ensinados pelo Messias. Então, de certo modo, até o que a gente pode dizer? Aqueles ciclos concêntricos que eu falei, a paz começa comigo, vai para a família, para o povo, para a terra. Quando a paz chega na terra inteira, isso é a própria vinda do Messias, né? O Messias ele vem para trazer esse nível de paz na terra, ou seja, o planeta inteiro funcionando com aquela sensação que a gente falou, de integração, de integridade, de harmonia, okay? De completude. Com isso fica extremamente fácil entender como é que o Rabbi Shimon Bar Yochai se refere ao Mashiach e o que ele fala sobre o Mashiach no Zohar, né? Primeira coisa, o Rabbi Shimon Bar Yochai, eu ia falar o Rabbi Mashiach, o Rabbi Shimon Bar Yochai chama o Mashiach de o ministro da paz, né? Esse é o título por excelência dele. E o trechinho, vou pedir permissão para ler para vocês, ele diz o seguinte: o ministro da paz é um justo que está em paz com todo mundo, em paz com o seu lar e em paz com a presença divina. Olha que interessante, ainda liga então com o conceito de tzadik. O Mashiach é um justo, alguém que chegou nesse nível de tzadik e que consegue agora viver em paz com todo mundo, com seu lar, com sua família e com a presença divina. Repare que aparecem então aqui os três níveis que a gente falou, né? Paz com todo mundo, paz com a humanidade, a paz com o lar, ou seja, com a sua casa, com a sua família, com o ambiente próximo, e a paz você com Deus, ou na verdade você, né? Você e Deus, essa é a paz com a presença divina. Isso é chegar no nível de Mashiach. Então, esse é chegar no verdadeiro nível da redenção, e não importa muito se você está entendendo a redenção como algo externo, como um justo físico que vai vir, ou se é um nível de consciência. A ideia é exatamente a mesma, então que nós possamos, se Deus quiser, ver a redenção brevemente em nossos dias, com o advento da paz para todos nós. Uma boa semana a todos, Shavuot Tov e tudo de bom.